Posso fazer uma pergunta para vocês aí, Henrique? Manda bala. Eu queria saber, vocês que são aí cientistas, biólogos e tal, já existe alguma teoria, uma hipótese, sei lá como é que se chama, uma tese, para explicar por que o homem, o ser humano, tem a razão, da onde surgiu isso, quando que a gente começou a pensar e elucubrar sobre as coisas? Tem alguma teoria sobre isso? Eu nunca li nada. Se tiver, a gente ganha o prêmio Nobel sobre isso. Não tem nada ainda. Veja, calma, tem algumas André, coisas. deixa ele responder essa pergunta. As pedras, sabe, de repente elas começaram a ter sentimentos. Otávio, eu vou tirar você da live, Otávio. Aqui é ciência. Otávio, a fé a gente não discute, Otávio. Aqui é ciência. Vamos lá. Primeiro, pensar é algo que a gente pensa que pensa. Então vamos lá. Ou todo mundo pensa, ou ninguém pensa. Porque, veja, você já conseguiu alguma vez fazer um pensamento que não tivesse linkado com alguma outra coisa? Faz um teste depois sozinho e veja se o seu pensamento vem do nada ou se ele, na verdade, vem sempre linkado de uma coisa anterior. E o que isso significa? Significa que se o pensamento for um eterno link, a gente pode descobrir um algoritmo que faça as máquinas pensarem. Ou não, que o pensamento realmente não seja um eterno... Ou que Biólogo, o pensamento não seja... O que você tem que responder é como matéria começou a Antônio, eu tô aqui assim, Antônio, depois discute fé. Aí, o que acontece? Você tem animais raciocinam. Você pode até alegar que eles não têm raciocínios como os nossos. Então vamos por parte aí. Eu mesmo já vi esse teste, tá? O cara colocou um rato para um sapo cururu. Sapo cururu que tem um cérebro ridículo. O ratinho correu para dentro do tijolo. O sapinho, ao invés de ficar ali naquele buraquinho do tijolo, deu a volta, esperou o rato sair do outro lado e comeu o rato. Você consegue enxergar N exemplos destes, que são exemplos na natureza de raciocínio. E fora aqueles que você não tem ideia de como funciona. Por exemplo, sempre falamos que os répteis são mais burros do que os mamíferos, porque têm cérebros maiores dos mamíferos. E, por exemplo, serpentes são animais bastante burros. Até o dia que um determinado camarada, eu tenho um artigo lá no meu site, decidiu fazer testes diferentes. Como, por exemplo, capacidade de fuga da serpente, capacidade de predação da serpente, ao invés de fazer teste com bolinha. E ele descobriu que as mesmas qualidades que os mamíferos tinham para fazer fuga, se esconder, ela consegue descobrir o local certo do labirinto. As mesmas coisas ela foi praticamente tão proeficiente quanto os mamíferos em geral. Então, assim, existe raciocínio aí? Sim ou não? Isso é uma questão. Sim. Se você começar a analisar, você vai chegar até um ponto da sua capacidade abstrativa, que é o que a gente chama de tipo coisa única. Exatamente. O que é uma abstração? Né? O que a gente chama de abstração? Seria uma coisa única do ser humano. Só que mesmo a abstração, levando em consideração que os animais têm seus raciocínios de predação, de obtenção de alimento, a sua capacidade abstrativa também já foi vista em elefantes que se encontram e vêm no local onde tinha um elefante que era morto, em vários símios. A capacidade matemática do chimpanzé parece ser demonstrada em testes melhor do que a do ser humano. Nós já conseguimos nos comunicar com uma gorila, que é a Coco, e que falava a língua de sinais com a gente. Língua de sinais, ela falava, se expressava. Ela tinha expressão. Ela tinha, sim, a capacidade dela abstrata. Então, o que a gente pode alegar, na boa, é que o nosso cérebro é mais desenvolvido, muito mais desenvolvido, do que os outros animais. Mas a gente não pode alegar que eles também não pensem. Aí você me perguntar, mas eles têm sentimento? Bom, eles sentem frio, fome, dor e medo. Possivelmente também sentem raiva. Possivelmente também sentem amor.
Porque o amor que a gente sente, provavelmente, quase que com certeza, ele provém da evolução dos mamíferos, onde a mãe e os pais cuidam dos filhotes. E que foi aparecer de novo nas aves, por exemplo, nos dinossauros. Dinossauros cuidam das crias. Então, assim, é um assunto muito complexo. Nós não sabemos. Se eu soubesse, a gente estava com o prêmio Nobel aqui. Eu vou fazer um jabá aqui involuntário, mas tem um vídeo da Nunca Vi um Cientista, ela falando que o que provavelmente possibilitou o nosso desenvolvimento do nosso cérebro, dada a quantidade de nutrientes que demandam um cérebro do peso do nosso a desenvolver, carne, foi quando o ser humano começou a desenvolver a capacidade de cozinhar alimentos, porque essa pré-digestão permitiu com que nós tivéssemos um desenvolvimento encefálico com essa pré-digestão, sem precisar passar o dia inteiro comendo. Sim, comendo carne, diga-se de passagem. Comendo carne. Nosso cérebro não é sustentado sem carne. Nós não temos a capacidade de viver sem carne, ok? Nós temos a capacidade hoje por suplementação alimentar. Mas se você não consumir carne com vitamina B12, o que corrobora a teoria evolutiva de que os seres humanos comiam carne pra cacete, é que você não vive sem a vitamina B12. E sem carne não tem como. E o que nos dá tempo e o que dá a sua capacidade de sustentar esse cérebro é o consumo exagerado de carne. Exagerado, repito, exagerado. O que pode ter sido a causa de parte, pelo menos, da grande extinção da megafauna. Henrique, já vou deixar a live. Eu só queria deixar uma última palavra, pode ser? Pode, claro. Olha, em relação à consciência, objetos duros nunca são observados espontaneamente para se transformarem em ideias abstratas. Atribuir aos elétrons em nosso cérebro a propriedade de gerar consciência e não atribuir a mesma propriedade aos elétrons que se movem em uma lâmpada está em contradição com a física quântica, que estabelece que todos os elétrons são iguais e indistinguíveis, ou seja, eles têm todos exatamente as mesmas propriedades. Mas eu acho que tem razão. É para o cérebro que o pianista é para o piano. O pianista não é redutível ao segundo. As provas. As evidências. Tá, eu vou provar que ele está certo. Boa. É verdade. Porque toda vez que eu estava ereto, eu não pensava direito. Você falou, objetos duros não pensam. É fato. Toda vez que eu estava ereto numa festa, deu merda depois. E é por isso que as crianças nascem. Calma lá. Muita calma nessa hora. Primeiro, por favor, não coloque a mecânica quântica no meio disso, porque qualquer coisa maior que uma partícula não se aplicam às leis quânticas. Pelo amor de Deus. Segundo, a transmissão de impulsos elétricos entre os nossos neurônios, nossas células nervosas, são só formas de comunicação entre as células, não quer dizer que o impulso elétrico seja propriamente o pensamento. Até porque nós não temos a compreensão absoluta de como as células cerebrais funcionam. A gente está bem longe de entender absolutamente como é que esses dados são armazenados e processados no nosso cérebro. O fato de você ter comunicação por impulso elétrico não quer dizer que o fato do elétron do nosso cérebro funcionar, ele deveria funcionar do mesmo jeito numa pedra, porque as funções são distintas. Os elétrons que você está falando ali não tem corrente elétrica acontecendo numa pedra, em algo imóvel. Corrente elétrica, ela precisa ser induzida. No nosso caso, é uma indução químico-elétrica. Ok? Não é que os elétrons sejam diferentes. Elétrons possuem estados energéticos diferentes, tanto que é por isso que você tem eletrosferas diferentes dentro de um átomo. Então, vamos lá, muita calma nessa hora, belezinha? Deixa eu agradecer o superchat que eu não agradeci, do BMX, for fun, que bota boa noite, boa madrugada, galera. Passando para deixar um abraço ao senhor Roberto, assinado Geone. Roberto aí, cara. Porque tem o mesmo nome do Robertoba, sacanagem, né? Gente, 2 da manhã, 150 pessoas na live, tá de sacanagem. Vocês não dormem não, cara? Amanhã é feriado, Henrique. Vamos acordar meio-dia, desconfia. Mas eu não tô aguentando, não. Tem que sair amanhã. Posso falar para o André? Para responder ao que você disse, eu estava me referindo Por à favor. consciência. E eu estava me referindo à minha trozoba. Calma lá, Henrique. Peraí, vai lá, Antângelo.
Terceiro ponto, que é um argumento, um silogismo que eu traduzi aqui, essas são todas as qualidades fundamentais, indivisíveis e não quantificáveis da substância, que tem uma identidade diferente dos objetos físicos duros, matéria e espaço. É imaterial. A percepção... Duro, falou da metrozoba. E a avaliação das coisas acrescenta uma qualidade além e ausente da matéria e dos estados físicos naturais e, portanto, não pode ser reduzida a princípios físicos. Não pode ser reduzida. A mente não pode ser uma propriedade emergente do cérebro. Os fundamentos existentes, espaço, tempo, massa, carga, não podem explicar a consciência, que em si é algo fundamental e essencialmente diferente das coisas físicas. Portanto, o dualismo é verdadeiro e como o universo teve um começo, a mente precede e existe além do universo. Concordo. Quando está ereto, eu não penso. Calma aí, é aí que a merda acontece. Ângelo, calma aí. Tem alguns pontos nessa afirmação aí que elas esbarram na realidade. É igual eu falei mais cedo. Você tem ali a maneira como as nossas células nervosas se comunicam, que é através de impulsos elétricos. Você tem animais da natureza que se comunicam dessa forma por impulsos elétricos. Tubarão, por exemplo, correto, Henrique? Por exemplo. Tubarão se comunica, por aqui se comunica. Então, isso não significa que o arranjo elétrico possa ser sequer comparado. Continua sendo o mesmo elétron. O elétron em matéria inanimada, que não está sujeita a nenhum campo elétrico, nenhum campo eletromagnético, em que você não tem fluxo de elétrons, os elétrons não têm mobilidade para que haja um fluxo, que é o que a gente chama de materiais isolantes, o fato disso acontecer não significa que o elétron é um fator primordial ali para a consciência. É a maneira como as nossas células nervosas se comunicam. Outras células do corpo se comunicam geralmente através de